Em 1978, essa imagem incrível de uma gorila tirando uma foto de si mesma em um espelho enfeitou a primeira página da National Geographic Magazine. Foi a primeira vez que o mundo viu a incrível criatura conhecida como Coco, uma gorila das planícies que aprendeu a se comunicar com os humanos. Mas ela não estava apenas pedindo bananas. O que ela tinha a dizer surpreendeu os cientistas de todo o mundo. Então venha comigo e vamos descobrir como um primata nos ajudou a fazer algumas das descobertas mais importantes sobre o comportamento animal da história. Nascido no Zoológico de São Francisco em 4 de julho de 1971, o nome completo de Coco era Hanabiko, que em japonês significa filho de fogos de artifício. Que poético! Ela viveu com sua mãe na tropa de gorilas do zoológico até os 6 meses de idade, mas foi diagnosticada com uma doença e teve que ser criada por uma família humana no berçário do zoológico. Quando começou a se recuperar, a jovem gorila chamou a atenção da então estudante de psicologia, Francine Penny Patterson. Penny acreditava que Coco poderia ser a primata perfeita para um novo estudo revolucionário. Ela propôs que essa jovem gorila pudesse ser ensinada a falar com humanos usando linguagem de sinais. 6 meses depois, em julho de 72, Coco foi transferida para a Universidade de Stanford e o projeto Coco decolou. Antes de continuar com a incrível história de Coco, por que você não manda ver nos botões de curtir e se inscrever? Eu posto vídeos novos todos os dias, cobrindo tudo, desde fatos fantásticos até histórias sensacionais como essa. Agora de volta aos primatas. O estudo foi baseado nas descobertas de uma chimpanzé fêmea chamada Washoe, que foi o primeiro animal a adquirir qualquer tipo de linguagem humana. Washoe foi criada por humanos desde a infância, e como parte de um estudo, em 1969, ela aprendeu a linguagem de sinais americana, ou ASL. O que foi mais incrível ainda foi que ela usou esses sinais para comunicar a emoção. Até esse ponto, isso era algo que muitos acreditavam ser uma característica exclusivamente humana. Em um relatório incrível de 1982, uma voluntária chamada Cat Beach, que trabalhava com Washoe, ficou grávida. Washoe costumava perguntar sobre a gravidez de Cat, acenando "baby", e demonstrava fascínio por sua barriga crescente. Infelizmente, Cat teve um aborto. Quando ela voltou para ver Washoe, várias semanas depois, ela deu a notícia ao chimpanzé, sinalizando "meu bebê morreu". Mas quando Washoe respondeu, deixou todos maravilhados. Ela tocou sua bochecha e desenhou uma linha em seu rosto, o sinal ASL para chorar. Os chimpanzés não derramam lágrimas, mas ela conseguiu de alguma forma associar o choro humano à tristeza. Uma resposta incrivelmente humana e empática. Descobriu-se que Washoe também perdeu 2 bebês após o parto e mostrou sinais de depressão depois. Talvez ela entendesse o que Cat estava passando. Então, antes de Cat sair, ela acenou: "Abraço, por favor". Parecia que ela não queria que Cat saísse sem algum apoio emocional. Como os gorilas são muito grandes e difíceis de treinar, esses primatas nunca haviam sido considerados para um estudo como esse antes. Então, ensinar Coco de 1 ano exigiu muita ajuda. Nos primeiros 11 meses do projeto, Coco esteve na presença de 1 ou mais pessoas fluentes em ASL, de 10 a 20 horas por semana. Eles lhe ensinaram os sinais através de 2 métodos. A primeira era chamada de moldagem, onde os companheiros de Coco moldavam suas mãos nas configurações e movimentos corretos. O segundo era chamado de imitação, onde Coco foi encorajada a formar o mesmo sinal depois de ter sido usado por um professor. Aqui, Penny usa primeiro o sinal de doce e depois move as mãos de Coco para imitar o gesto, antes de recompensá-la com o doce. Parece muito mais saboroso do que uma banana. Mas como os pesquisadores poderiam saber que Coco estava realmente se comunicando e não apenas imitando comportamentos que ela associou a guloseimas saborosas? No projeto Coco, um sinal como esse só seria considerado aprendido de forma confiável se atendesse a alguns critérios científicos. Um desses critérios é que precisa ser testemunhado e registrado por 2 observadores independentes. Isso impediu que as pessoas mentissem ou se enganassem sobre o que viram. O outro critério era que Coco tinha que usar espontaneamente um sinal, em pelo menos metade dos dias de um determinado mês. Isso significava que estava sendo lembrado e aprendido. E finalmente tinha que ser usado adequadamente, para que ela aprendesse sinais específicos relacionados a coisas específicas. Então, com toda a ciência em jogo, quão rápido você acha que Coco aprendeu essa nova língua? Por incrível que pareça, levou apenas algumas semanas de treinamento antes que ela comunicasse sua primeira palavra sozinha. Era uma aproximação de comida, ou comer, mas que gracinha. Em seguida veio mais, que você pode ver que ela faz juntando as pontas dos dedos. E logo depois ela aprendeu bebida, como você vê aqui. Após os primeiros 2 anos, seu ensino aumentou para 8 horas e meia por dia, mais longo do que a maioria dos dias escolares. Se ao menos Coco pudesse fazer o meu imposto de renda.
Quando ela tinha 3 anos e meio, o vocabulário de Coco havia se expandido para incluir 100 sinais que atendiam aos critérios mais rigorosos, junto com quase 300 mais que ela usava espontaneamente. Nessa idade, a maioria das crianças humanas tem um vocabulário de cerca de 1000 palavras. Mesmo que isso pareça uma grande lacuna, Coco não estava tão atrás. Na verdade, ela poderia usar o mesmo número de palavras que uma criança comum de 2 anos. Para um gorila, esse nível de progresso foi incrível. Aos 5 anos, ela usava regularmente de 500 a 600 sinais e conseguia juntar sinais em uma frase para comunicar os seus desejos e necessidades. De acordo com a velocidade de seu desenvolvimento, isso lhe deu um QI de cerca de 85. Para alguma perspectiva, a média humana é cerca de 100, o que significa que Coco deve ter sido mais inteligente que muitas pessoas por aí. Entre 1972 e 1982, a quantidade de novas palavras que Coco aprendeu a cada ano foi algo entre 2 e 200, mas ela nunca parou de tentar. Aqui em 2009, você pode ver como ela aprendeu a sinalizar borboleta pela primeira vez. Eu acho que às vezes ela estava realmente improvisando. No entanto, Coco não era um livro em branco quando aprendeu os sinais. Penny descobriu mais tarde que gorilas e outros macacos têm uma linguagem gestual natural, embora seja muito menos complexo que a linguagem de sinais americana. Os macacos usam esses gestos para se comunicarem, o que pode ajudar a explicar como Coco conseguiu aprender a linguagem de sinais humana tão rapidamente. Mas ela ainda teve que adaptar certos sinais de ASL para caber em suas mãos do tamanho de um gorila. Os gorilas têm polegares muito menores em proporção ao resto do corpo, tornando mais difícil para ela fazer sinais como a letra K, por exemplo. Tendo 2 Ks em seu nome, você pode ver como isso representou um desafio. Em vez disso, ela adaptou o sinal de seu nome para um simples tapinha no ombro. Ao fazer essas mudanças, ela criou uma nova variante de linguagem chamada Gorilla Sign Language. Então, em 1976, o mundo de Coco ficou ainda maior. Penny introduziu outro jovem gorila chamado Michael em sua família humana. Inicialmente, os dois não se deram muito bem. Coco não estava pronta para deixar de ser filha única, e muitas vezes eles acabavam passando de lutas lúdicas para lutas hardcore. Eventualmente, eles começaram a gostar da companhia um do outro, e começaram a brincar do que Coco chamou de perseguição quieta, embora você deve conhecer melhor como esconde-esconde. Depois de um tempo, Michael também aprendeu a linguagem de sinais, com Coco por perto para ajudar. Em apenas 12 meses, ele aprendeu a usar mais de 20 sinais. À medida que os gorilas interagiam, eles podiam praticar sinais um com o outro, e Michael até ensinou Coco os nomes de 2 pesquisadores diferentes, chamados Ingrid e Karen. Felizmente, isso foi antes dos memes de Karen se tornarem populares. Caso contrário, esse nome poderia ter sido substituído por "Posso falar com o gerente?". Apesar dos passos óbvios que deram em seu desenvolvimento, o entendimento de ambos os gorilas sobre a linguagem humana estava longe de ser perfeito. Mesmo quando no auge Coco conhecia mais de 1.100 sinais e Michael conhecia cerca de 600, ainda havia muitas lacunas em seu vocabulário. Isso significava que Coco às vezes podia generalizar demais o significado de um sinal. Por exemplo, ela usaria o sinal de canudo para se referir a qualquer coisa que parecesse com um canudo de plástico, como um tubo, uma caneta, cigarros ou até mesmo uma antena de carro. Com essas pequenas falhas em mente, como os pesquisadores provaram que os gorilas estavam realmente aprendendo os sinais e não apenas adivinhando a resposta certa. Esse enigma complicado é conhecido como o ônus da prova, e tem sido um problema na psicologia animal desde o famoso incidente de Clever Hans. Agora vamos deixar os primatas por um momento e viajar de volta para o início do século XX, no estábulo de um cavalo chamado Clever Hans. Ele não foi chamado de inteligente sem motivo. Esse cavalo aparentemente sabia fazer contas. O seu treinador, Wilhelm van Osten, ensinou o cavalo a bater o casco no chão para responder a perguntas de matemática. Então, se ele dissesse quanto é 6 mais 15, Hans batia seu casco 21 vezes, antes de ser recompensado com um deleite saboroso. E ele estava certo quase o tempo todo, e podia até responder perguntas de outras pessoas também, mas os cientistas não estavam convencidos. Após alguns testes rigorosos, eles descobriram que se Clever Hans não pudesse ver o seu examinador, então ele não poderia responder a pergunta. A verdade é que Hans não sabia matemática, mas conseguiu associar certas dicas do examinador a uma guloseima saborosa no final. Essas pequenas dicas, como olhar para o casco do cavalo para ele começar a bater, e então olhar para cima para ele parar, é a mesma coisa que ensinar um cachorro a fazer truques. E você, tem histórias incríveis sobre treinamento de animais para fazer coisas incríveis? Talvez o seu gato saiba tocar teclado, ou você ensinou seu periquito a cantar o alfabeto de trás para frente. Seja o que for, eu quero saber. É só mandar um e-mail ou comentar abaixo, e eu com certeza vou responder os meus favoritos. Agora, onde eu estava mesmo?
como os pesquisadores poderiam provar que Coco e Michael realmente estavam aprendendo a língua de sinais, e não apenas associando gestos com as mãos com lanches. Para provar que era mais esperta que o macaco comum, Coco foi submetida a uma série de testes quando tinha 4 anos de idade. Isso envolveu uma pessoa colocando um objeto em uma caixa com um painel de vidro transparente para que Coco pudesse ver o item, mas uma segunda pessoa não. Então perguntaram a Coco o que tem na caixa. Em momento algum, a segunda pessoa viu qual item foi colocado na caixa. Esse tipo de teste é chamado de duplo cego, o que significa que os resultados não podem ser afetados pela interferência humana. Os itens eram todas as coisas com as quais Coco estava acostumada e poderia sinalizar, como um visualizador de slides ou então uma flor. Dos 50 itens que lhe foram mostrados, ela acertou 31. Ela cometeu alguns erros com base no tipo de item mostrado, como confundir um pedaço de doce com um biscoito. Às vezes, ela usava um sinal que era semelhante em forma à resposta, mas não exatamente certo. Outras vezes, ela ignorava completamente a pergunta e pedia que a caixa fosse aberta, assinando chave, abrir, ou chave, caixa. Mesmo que estivesse longe de ser uma pontuação perfeita, acertar 62% ainda era um resultado bem alto. Mais importante ainda, provou que Coco não estava procurando pistas de seus pesquisadores ou companheiros, ao contrário de Hans. Porém, objetos e nomes eram apenas parte do vocabulário de Coco e Michael. Como estavam cercados por pessoas todos os dias, as emoções eram uma grande parte de suas interações diárias. Eles aprenderam sinais para diferentes sentimentos, como chorar, amor e triste, que, como você pode ver, parecem idênticos às variantes humanas da linguagem de sinais. Isso ajudou eles a se expressarem e contar histórias, mas nem sempre foram suaves. Michael, que nesse momento era um macho alfa de 204 quilos, contou um incidente aterrorizante de sua infância quando lhe fizeram a pergunta: o que aconteceu com sua mãe? Olha só as palavras que ele usa. Não é preciso ser um cientista para descobrir que algo muito ruim aconteceu aqui. Michael nasceu na África, em uma época que o desmatamento e a caça levaram a existência dos gorilas do país ao limite. A partir de seu relato perturbador, os pesquisadores acreditam que Michael testemunhou sua mãe sendo morta por caçadores. O evento horrendo o deixou órfão e em cativeiro. Os gorilas também não tiveram problemas em usar sua linguagem recém-aprendida para expressar seus pensamentos e opiniões sobre novas pessoas que conheceram, e nem sempre foram tão legais. Quando Coco foi entrevistada por Cynthia Gorney, uma escritora da National Geographic, em 1985, ela não parecia gostar muito no início. Na verdade, como lembra Gorney, Coco a chamou de banheiro, através da linguagem de sinais. Então parece que ela também tinha um ótimo senso de humor. Mas esses gorilas falantes não faziam apenas gracinha. Há muitas histórias peculiares sobre eles também. Pode parecer estranho, mas Coco desenvolveu um fascínio total por gatos. Em 1983, ela pediu um gato de presente no Natal. Os pesquisadores compraram para ela um gato de pelúcia, mas quando foi dado, ela repetidamente assinou a palavra triste. Então, em seu aniversário daquele ano, ela ganhou seu próprio gatinho de verdade. Ela chamou o gatinho sem rabo de Albal, porque quando ele se enroscou, ele parecia uma bolinha. Ela o tratou gentilmente e os dois passaram horas brincando juntos. A dupla era tão incomum que uma foto de Coco embalando seu amigo felino fez mais uma capa da National Geographic, mudando a maneira como as pessoas viam esses primatas intimidadores ao redor do mundo. A doce saga foi até transformada em seu próprio filme de 16 minutos e meio, além de um livro. Mas Albal ensinaria a Coco uma importante lição de vida. Uma noite, o gatinho foi atropelado por um carro e Penny teve que dar a terrível notícia a Coco. Ela é a pessoa mais corajosa do que eu jamais serei. Coco respondeu de forma comovente com os sinais ruim, triste, desagrado e chorar, repetidamente, claramente lamentando a perda de seu amado gatinho. Tanto Coco quanto Michael mostraram ao mundo que os gorilas eram capazes de emoções complexas como perda e luto. A única diferença que realmente separa eles dos humanos é que eles não conseguem articular os seus sentimentos através de palavras. Mas o amor de Coco por gatos não morreu com Albal. Ela teve vários outros gatinhos e foi gentil e carinhosa com todos eles. Até o fim de sua vida, seu fascínio com gatinhos tocou corações em todo o mundo. Quer dizer, você já pensou que veria um gorila pedindo para colocar um gatinho em sua cabeça? Se isso não fez você sorrir, você deve realmente ter um coração de pedra. A história desse precioso primata lhe rendeu uma séria atenção da mídia, e celebridades por toda a parte queriam passar um tempo com ela.
Em 2001, o comediante Robbie Williams foi convidado a conhecê-la. O ator estava acostumado a cativar multidões de milhares de pessoas com seu humor atemporal, mas aqui o seu público individual fez toda a performance. A certa altura, Coco até pegou seus óculos e fez a sua melhor imitação do famoso comediante. Eles brincaram juntos, e ela até conseguiu fazê-lo rir tentando vasculhar os seus bolsos. Só que o mais incrível é que ela parecia reconhecê-lo. Quando recebeu uma caixa VHS de um de seus filmes, ela rapidamente apontou para ele na capa. Você acha que ela realmente sabia quem ele era? Ou foi tudo apenas uma coincidência engraçada? Conta aí nos comentários. Infelizmente, Coco teve que experimentar as dificuldades do luto mais uma vez quando lhe disseram em 2014 que Robbie Williams havia falecido. No início, ela estava sombriamente quieta, mas quando ela viu uma mulher chateada que havia trabalhado com Robin durante sua visita, ela fez os sinais de mulher e chorar. Depois disso, Coco ficou muito quieta, com a cabeça baixa e os lábios trêmulos. Foi mais um exemplo de como Coco pode ter empatia com os outros, dando ainda mais informações sobre como os animais podem se conectar com as pessoas de uma maneira que nunca havíamos conhecido antes. Apesar de sua profunda conexão com as pessoas, é importante lembrar que Coco ainda era fundamentalmente um gorila. Quando ela se aproximou dos 10 anos, ela começou a mostrar interesse em ter um bebê. Não um bebê humano, e sim um bebê gorila. Certa vez, ela apontou para uma imagem de uma mãe bebê gorila, dizendo "eu isso". Parecia que seu relógio biológico tinha começado a funcionar. Após um aborto espontâneo, Coco infelizmente nunca se tornaria mãe. Mas isso nunca mudou seus instintos maternais. A maneira como ela tratava suas bonecas, especificamente suas bonecas gorilas, mostrava seu lado carinhoso. Ela movia as mãos como se estivesse ensinando a fazer sinais, como se estivesse tentando passar tudo o que havia aprendido. Mas, como vimos com o incidente do banheiro, Coco nem sempre foi tão inocente. Aos 3 anos, ela usou seus poderes de comunicação para criar a sua primeira mentira. Ela havia quebrado um gato de brinquedo em sua toca, mas quando foi questionada sobre isso, ela respondeu Kate, gato, aparentemente culpando uma de suas pesquisadoras, Kate. No entanto, Coco poderia estar dizendo que Kate estava com ela quando o gato foi quebrado. Nesse caso, tudo bem. Mas outro evento realmente pegou Coco em flagrante. Ela estava sentada no balcão da cozinha das instalações, mas o balcão não aguentava o peso de um gorila de 5 anos, de quase 140 quilos, e acabou cedendo. Quando Penny a questionou sobre isso, Coco respondeu, Kate, lá, ruim. Ou Kate tinha o mesmo peso que a gorila, ou Coco realmente pegava no pé dela. Que travessa. Mas como você pode esperar, Coco não foi a única que foi pega tentando se esquivar da culpa. Michael uma vez rasgou a jaqueta de uma voluntária visitante chamada Ellie. Quando ela perguntou quem rasgou minha jaqueta, Michael fez o sinal para Coco. Parece que é da natureza deles. Quando perguntado de novo, ele teve a audácia de colocar a culpa em Penny. Por fim, ele confessou sinalizando Mike. Mas a relação de Coco e Michael com a língua inglesa também foi além da linguagem de sinais. Os pesquisadores conversaram com os 2 jovens gorilas, enquanto eles sinalizavam e aprendiam, para que pudessem associar a significado às palavras e aos sinais. You paint how you feel. I feel nice. You there. Okay. Na época, era considerado quase impossível que os animais pudessem entender a linguagem humana falada. Essa ideia ia até mesmo contra uma das principais teorias do desenvolvimento da linguagem, chamada de Teoria Motora da Percepção da Fala. Essa teoria explica que um componente crucial da compreensão das palavras é saber como dizê-las. Por exemplo, que palavra é essa na tela? Você apenas tentou dizer ou dividir por sílabas. Esse é o seu sistema motor em ação. É por isso que às vezes repetimos palavras que não ouvimos antes, ou porque as crianças aprendem a falar frases repetidas que ouviram, mas não conseguem entender. Sem poder articular a palavra, foi proposto que a fala não poderia ser compreendida. Mas então veio Coco. Apenas observe enquanto ela segue as instruções verbais de Penny. One more and then you turn it off, okay? Good. Alguém mais totalmente atordoado agora? Bem, quanto mais velha Coco ficava, mais perguntas complexas ela conseguia entender. Aqui, ela está sendo questionada sobre como gostaria de expandir a sua família. Sem usar nenhuma linguagem de sinais, Penny apresenta 4 opções para Coco e pergunta qual gostaria mais. 2 female adult gorillas come to be with Coco and Ndume to make babies here. Coco não apenas respondeu, mas também escolheu a opção que mais se assemelhava a uma tropa de gorilas. Ou seja, foi a opção que fez mais sentido. Então, não era apenas um palpite. Coco podia entender inglês até certo ponto. Totalmente alucinante. Não só por isso, mas Coco também usou sons de algumas palavras para criar os seus próprios sinais. Como ela não conseguia falar em voz alta para perguntar o que era alguma coisa sem conhecer os sinais certos, ela tinha que ser criativa. Um dia, Coco estava desejando um pouco de browse. É uma espécie de mistura de vegetais verdes folhosos que ela recebia entre as refeições.
Embora ela comesse isso quase todos os dias e ouvisse o nome muitas vezes, nunca recebeu um sinal específico. Então, como você pede por algo que não conhece o sinal e não pode falar? Mostrando quão inteligente ela era, ela começou a fazer esse sinal. A princípio, isso confundiu os pesquisadores, mas depois perceberam que ela estava com a mão nas sobrancelhas. Coco sabia que browse e browse soavam semelhantes a eyebrows, e ao fazer a conexão, ela conseguiu comunicar exatamente isso. Ela também fez combinações de sinais para tentar expandir o seu conhecimento do mundo. Então, combos como olha e chapéu significavam máscara, e dedo e pulseira significavam anel. Garota esperta. Mas isso não era tudo. Coco e Michael tinham talentos ainda mais criativos escondidos. Ambos gostavam de pintar, o que lhes permitia se expressar de outra maneira humana. Michael pintou essa foto e a chamou de Apple Chase. Agora, para você e para mim, parece que uma criança de 2 anos fez uma baguncinha na tela, mas as cores e o nome são muito importantes. Apple era o nome do cachorro favorito de Michael, um cão preto e branco que brincava de perseguição com Michael. De todas as cores de tinta que recebeu, ele escolheu as cores preto e branco, junto com o nome Apple Chase. Coco fez o mesmo, escolhendo propositalmente cores específicas de uma paleta e criando impressões artísticas de coisas que sentiu e viu, como o amor. Você poderia esperar que ela usasse amarelo para indicar o seu amor por bananas, mas, semelhante aos humanos, ela escolheu cores como o rosa e laranja para representar a sensação. Alguém mais acha que aquela mancha laranja parece um coração de amor também? Em 2015, a voz única de Coco foi usada para se comunicar com o mundo inteiro sobre um tópico importante que ameaçava a todos nós. A NOE Conservation, uma instituição de caridade francesa que protege a biodiversidade, se juntou com a Gorilla Foundation. Eles informaram Coco sobre o que estava em jogo na próxima Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas e pediram sua opinião. Veja o que ela disse. Ela passa a sinalizar que precisamos nos apressar e consertar a Terra, que a natureza precisa de nossa ajuda, terminando com o super-educado obrigado, demonstrando mais boas maneiras do que a maioria dos humanos, parecendo a Greta Thunberg. Embora esteja claro que sua resposta foi fortemente ditada, e talvez a sua resposta não tenha sido totalmente espontânea, os próprios sinais eram indiscutíveis. Conserta, Terra e homem estúpido têm significados bem claros para mim. No entanto, não sabemos se Coco realmente entendeu o que era mudança climática, e infelizmente nunca vamos entender. Coco faleceu enquanto dormia em 2018 aos 46 anos. Seu melhor amigo Michael também subiu para a selva celestial 18 anos antes. Esses 2 macacos incríveis estabeleceram que a comunicação entre espécies é possível, mas Coco também deixou uma grande lição para a humanidade. Ela tinha profundidade emocional. Ela podia amar, aprender e sofrer da mesma forma que os humanos. É claro que ainda existem dúvidas. Alguns apontam que os macacos se comunicam principalmente por meio de sinais funcionais, como pedir comida ou brinquedos. Outros afirmam que os sinais de Coco foram provocados por seus manipuladores fazendo perguntas. O que quer que você pense, uma coisa é clara. Coco nos ensinou lições valiosas sobre a compreensão da comunicação animal e humana. Pode-se dizer que ela deu um pequeno salto para o macaco, mas um gigante salto para a macacada. E você, aprendeu alguma coisa com a incrível história de Coco? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!